fãs, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio de Loki, que, gente, que episódio foi esse, né? Episódio maravilhoso, trouxe muitas perguntas e pequenas coisinhas que a gente pode especular, inclusive tem uma teoria principal para esse vídeo, que é meio doida, mas acompanha aqui comigo. Lembrando que esse vídeo vão ter muitos spoilers do episódio, se você ainda não viu, fica avisado, mas também esteja avisado que esse episódio especificamente teve cena pós-créditos. Entre os dois créditos tem a cena pós-créditos, então fiquem avisados. E se você perdeu, volta lá pra assistir, porque também vou discutir sobre essa cena aqui nesse episódio. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, o quanto antes, vocês sabem. Entrevistas muito legais e todas as quartas estamos aqui falando de Loki e teremos muita coisa de Marvel ainda, então se inscrevem mesmo. Bom, gente, nem Joia do Infinito, nem Deus Ex Machina. O que resolveu o Loki e a Sylvie sair do Apocalipse foi a TVA. Afinal, que nem eu tinha falado no meu último vídeo, eles estavam atrás deles, então era bem provavelmente que seria algo mais simples, que eles iriam salvar eles do Apocalipse, porque eles eram procurados e tudo mais. Até fica um adendo, né, que nem eu falei, eu acho que foi no meu primeiro vídeo sobre Loki, eu senti mesmo que as Joias do Infinito, elas só vieram ali naquele momento da gaveta, pra justamente falar, até essas coisas poderosas que acabou o mundo, elas não funcionam aqui, pra mostrar que essa nova fase, o poder tá acima daquelas joias, apesar de achar que ainda o Tesseract vai ter uma importância muito grande aí pra Loki, talvez desencadear algumas coisas que podem acontecer, mas vamos acompanhando pra ver se realmente vai ser isso. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é que no momento que a Sylvie e o Loki estão quase indo pra morte ali no Apocalipse, a gente vê a criação de um evento Nexus, ou seja, acaba criando uma bifurcação ali na linha do tempo, e isso é muito importante porque se a gente lembrar do experimento que o Loki fez com o Mobius, ele disse que independente do que fosse feito durante o Apocalipse, não iria ter alteração na timeline, porque afinal tem o fim do mundo. Só que essa conexão deles, esse amor deles foi tão forte que fez com que houvesse essa variação, e uma variação perceptível, e é como o próprio Mobius falou ali pro Loki, o amor deles seria o caos. Então isso me faz pensar que bem provavelmente o amor deles que vai desencadear tudo na timeline ali sagrada. Lógico, no momento que eles se encontrarem. O que me deixa a questão, será que o beijo deles vai ser o que vai desencadear todo o multiverso? Seria muito louco, né? Mas antes da gente falar de amor, vamos falar sobre algumas coisas muito importantes sobre esse episódio. Vou retornar nesse assunto, como por exemplo, a origem da Sylvie. A gente vê que de fato ela é uma variante do Loki. Eu tinha especulado alguns direcionamentos diferentes que a série poderia ser, mas não, realmente a Sylvie é uma variante do Loki, mas é interessante porque a gente vê que ela foi sim na TVA. Esse era um questionamento que eu tinha levantado. Será que ela já tinha ido na TVA? Eles tinham pego realmente a aura dela ali pra saber que de fato ela era uma variante do Loki. E a gente vê que ela teve um crescimento sofrido, né? Porque se desde aquela época ela tá pulando as timelines, muito também do desenvolvimento dos poderes dela veio com essa solidão dela, né? Então a Sylvie é realmente uma sobrevivente do tempo, né? Mas também outra informação que a gente teve nesse episódio foi um pouco sobre a origem da TVA. De fato, todo mundo que tava ali era uma variante e cada um foi descobrindo, né? Inclusive a gente não sabe onde tá a C15, né? A Ravonna ordenou que fossem atrás dela, mas a gente não viu o que de fato aconteceu, diferente do que aconteceu com o Mobius, já vamos falar dele aqui, mas o que importa dentro disso tudo que esse episódio mostrou é que a Ravonna sabe de tudo, e bem provavelmente no próximo episódio a gente vai ver ela contando a história pra Sylvie, a gente tendo uma maior noção da origem da TVA, mas o fato é que a gente vê ela escondendo isso ao longo do episódio. Quando a C20 fala sobre a existência dela na Terra, ela para a gravação, quando o Mobius descobre, ela dá um jeito nele, e tudo é dando um jeito, né? Mesmo o apagamento da C20 foi uma coisa que ela já tinha avisado ali o Mobius, né? Ah, ninguém pode saber, tô fazendo isso pra proteger vocês e tudo mais. Então tem muita coisa aí debaixo do pano. Mas aí também fica o questionamento, né? Se ela sabe que tudo é uma grande farsa, né? A gente vê
vê em certo momento ela retornando ali do lugar que ficavam os Guardiões do Tempo. E a gente descobre que na realidade eles eram droides, eles nem são realmente grandes entidades importantes e tudo mais, o que muitos já imaginavam que eles não seriam tudo isso, o que me leva à questão, o que realmente ela foi fazer ali, ou quem realmente ela encontrou ali. Eu não acho que a Ravonna ela vai ser a grande criadora de tudo, apesar que eu acho bem interessante pequenas coisas sobre a personalidade dela que a gente vê aqui nesse episódio, como por exemplo, quando a Sylvie questiona ela, né, o que foi que fez ela ir atrás dela e tudo mais, ela fala que ela não lembra. A gente não sabe se ela realmente tá falando a verdade, mas isso também mostra pra mim que foi tão insignificante pra ela e algo que foi tão importante pra Sylvie, que ela tem um quê de maldade aí também. Mas o que é maldade, né? Porque quando eu conversei com a atriz sobre a personagem, ela fala que a Ravonna era uma personagem que realmente queria garantir a ordem. Mas é óbvio que isso também depende de onde que a ordem vem. E é até interessante, porque a gente entende o porquê ela tinha tanto receio de trabalhar com o Loki. Ela já tinha um passado com uma outra variante do Loki, que fez com que marcasse, né, a carreira dela de alguma forma. E também vale ressaltado, porque eu não acredito que ela seja a grande criadora da TVA, porque a gente nesse episódio também vê ela como agente, né? Então ela teve um início de carreira ali até o momento que ela chega. E outra coisa que eu não posso deixar de observar também é que, apesar dos Guardiões do Tempo não existirem, ali na sala dela, a decoração, né, quando ela tá ali sentada na cadeira, a gente vê que tem 3 estátuas de Guardião do Tempo em torno dela, como se fosse tipo eles estivessem olhando para ela, uma proteção a ela. Então eu realmente acredito que essa pessoa que supostamente ela tenha encontrado seja muito importante para ela, principalmente para ter colocado ela no cargo. Tem algumas pessoas que especulam que o Loki pode estar por trás de tudo, ou que o Loki ele vai ser realmente um grande vilão, mas aqui na série eu vejo muito a construção dele como um herói de fato, não necessariamente um herói, né? Mas quando a gente estava acompanhando o MCU antes da fase 4, né, a gente viu uma evolução do Loki. A gente viu inclusive ele se dando bem com o Thor, e nesse episódio especificamente o Mobius também fala que o Loki ele pode ser quem ele quiser e que ele pode ser uma pessoa boa. E é interessante porque a gente ainda não chegou no episódio em que tem o Loki tentando se tornar presidente, né? Mas nesse quadrinho especificamente, o Loki ele faz algumas coisas erradas ali para ganhar a confiança das pessoas, e ele também manipula um pouco da realidade, e no final das contas as pessoas acabam vendo ele como um herói, mesmo ele fazendo coisas ruins. Então eu acredito que a série vai mais ou menos por esse caminho, até porque eu acho que esse presidente Loki ele vai ser meio que só um easter egg, principalmente depois da cena pós-créditos. E falando sobre as cenas pós-créditos, a gente vê que no final das contas aquele bastão ele não mata, desintegra realmente a pessoa, mas teletransporta ela para alguma realidade, que pode ser de repente uma realidade só dessa pessoa, que justificaria talvez a gente ver só Lokis ali. Sim, a gente vê 3 versões de Loki, e faz sentido, porque tudo que a gente viu até agora da tecnologia da TVA, tudo era meio teletransporte mesmo. Quando o próprio Loki vai para aquele looping temporal, né, que ele fica apanhando da Sif, ele é transportado para aquela realidade, assim como as cápsulas também. E é muito interessante a gente reparar que nessa cena pós-créditos, os Lokis eles estão num cenário pós-apocalíptico, e lá atrás tem o que parece ser a Torre dos Vingadores. Seria uma realidade em que a batalha deixou o cenário assim? Esse cenário pós-apocalíptico é bem recorrente, eu já venho falando aqui nos vídeos que provavelmente eles teriam grandes importâncias, além de só a Sylvie se esconder neles, e a gente viu que realmente cada vez mais eles têm importância, o que me fez pensar que talvez a timeline sagrada, ela também tenha um fim, mesmo que seja no ano 50.000 ali da Terra, porque se a gente for ver a apresentação no primeiro episódio da Miss Minute, é sempre ela falando sobre como a timeline se mantém a ordem, e se algo sair, ela volta para aquele período. Então a gente sempre tá em momentos que volta para o período, para a timeline andar. Mas também fiquei pensando que se toda essa tecnologia da TVA é relacionada a teletransporte, pode ser que naquele momento que a cápsula do tempo ela faça o reset, né, da timeline, que era o que a gente conhecia até então, pode ser que eles transportem o Apocalipse para algum lugar
lugar que é onde as variantes ficam. Então, da mesma forma que as pessoas são transportadas para alguma realidade que a gente não sabe ainda onde que é exatamente, os apocalipses também poderiam ser cenário para essas variantes. O que nos leva ao Mobius, porque realmente, assim, foi uma grande surpresa ele morrer, mas ele não morreu realmente, né? O que é interessante sobre saber que essas pessoas não morreram, primeiro é óbvio, a existência delas ainda tá por aí, o que pode colapsar grande coisa, e talvez a descoberta do Loki ou dos Lokis, né, para voltar à timeline sagrada seja um grande catalisador dessas timelines ficarem uma loucura e tudo mais. Talvez só nunca teve alguém realmente poderoso para retornar desse lugar que eles estão. E eu realmente acredito que o Mobius não vai, porque o Loki descobrindo é bem capaz dele acabar salvando o Mobius, porque que nem eu falei, né, o Mobius ele foi a única pessoa que falou pro Loki que ele pode ser o que ele quiser, inclusive ser uma pessoa boa. Então o Mobius ele realmente foi meio que a primeira pessoa ali que acreditou nessa variante que a gente tá acompanhando, nesse Loki que a gente tá acompanhando na série. E a gente viu durante a série que eles tinham uma parceria muito forte, inclusive o Mobius estava disposto a descobrir tudo o que estava acontecendo, então eu realmente acho que o Loki descobrindo como sair desse lugar que ele foi mandado, ele pode acabar resgatando o Mobius e talvez outras variantes aí, ou até mesmo, que nem eu falei, né, liberar todas as variantes. Então todas as variantes que foram enviadas para esse universo aí que a gente não sabe ainda o que que é, vá sair junto com o Loki. O povo esperava Aranhaverso e foi o Lokiverso, né, que a gente recebeu, e tá tudo bem, porque inclusive isso bem provavelmente vai desencadear aí os eventos de Homem-Aranha. Você tá se perguntando por que ainda não teve trailer? Bem provavelmente estão esperando o final da série pra conseguir fazer algum sentido do que vai ser passado no trailer. Vem multiverso aí, vem Aranhaverso aí. Agora, esse episódio ele trouxe boas respostas pra gente, mostrou um universo maior ainda que Loki tá explorando, mas ao mesmo tempo trouxe mais perguntas. Tem muita coisa ainda para ser respondido, mas eu guardo este momento inclusive para contar a minha teoria maluca, porque o que eu acredito que teremos aí de desfecho para essa história? Primeiro, eu acredito que a Miss Minute vai ter mais importância do que a gente imagina. A gente vê essa imagem fofinha de um reloginho e tudo mais, mas eu acho que essa imagem fofa é só uma máscara aí pro que realmente está por trás da TVA, porque a gente vê que tem coisas tenebrosas nessa origem. Mas no final das contas eu acredito que ela acabe sendo meio que a grande entidade por trás de tudo. Tem muitas pessoas que estão especulando que poderia ser o Kang, o Conquistador. Inclusive, curiosamente, essa ênfase em um dos Guardiões lembra muito o Kang. E é muito interessante porque a história dele acaba colidindo com a da Ravonna nos quadrinhos. Eu vou explicar muito por alto para fazer o meu ponto aqui sobre essa teoria. Nos quadrinhos, o Kang ele é apaixonado pela Ravonna, mas ela não liga para ele. Só que ela acaba morrendo e ele tenta impedir esse evento. E qual que é a solução dele? Tira ela da linha do tempo antes dela morrer. E nessa versão, né, que ele tira ela da linha do tempo, ela acaba se tornando a princesa dele. Por que estou contando este contexto? Porque devemos lembrar aqui que na TVA todos são variantes. Então a Ravonna ela realmente tinha que ter morrido ali, ela não poderia nem existir, então pode ser que a gente já esteja nesse momento à frente aí no MCU. E talvez tudo que ela esteja fazendo seja por amor. Lembra que eu falei que os guardiões estão olhando ali por ela? E é muito interessante porque o amor parece ser o pano de fundo aí de Loki, né? Então, da mesma forma que talvez o amor do Loki e da Sylvie acabe desencadeando muitas coisas aí da timeline, o amor da Ravonna pelo Kang ou por essa entidade, né, que a gente ainda não conhece, bem provavelmente faz com que ela faça essas coisas, porque a gente vê uma fidelidade muito grande dela com a TVA. Lembra que eu falei que a atriz falou que ela é uma personagem que quer manter a ordem? E é interessante porque ela é uma personagem que ela não sofre penitência quando ela faz alguma coisa errada. Por exemplo, a Sylvie ter escapado, nunca aconteceu algo de fato com ela. Ela é meio traumatizada com esse evento, acho que a gente ainda vai entender um pouco mais sobre isso, mas a gente vê que ela também tem certa liberdade aí de comandar as coisas, como por exemplo, deixar o Mobius ter ali a variante dele do Loki, a missão dele para encontrar a Sylvie.
Kang. E até faz sentido, porque assim, essa é a maior decepção dela, né, da carreira, vamos contar assim. Então faz sentido com que ela deixe até mesmo o Mobius usar um Loki pra encontrar a Loki que ela perdeu aí. Eu gosto dessa teoria do Kang, ou Kang, não sei como se fala exatamente, porque eu realmente acho que encaixa aqui com a história, mas eu não acho que eles vão dar tipo uma grande origem dele, não. Acho que vai ser algo mais apresentado aí na série e depois eles desenvolvem mais o personagem. Apesar de que eu fico um pouco receosa com isso, porque eu tenho visto que as séries da Marvel, de uma forma geral, elas são mais histórias para serem contadas para levar para os filmes que vão ter os grandes eventos. Mas a gente não pode descartar também que Loki tá com o ouro assim nas mãos, né? Porque se de fato a série Loki desencadear o multiverso do que a gente vai acompanhar nessa fase 4, isso já é um ouro muito grande. Então, por que não apresentar esse personagem aí na série também? Pelo menos introduzir ele. Lembrando que a Ravonna ela não foi muito explorada até agora, não acho que é à toa que ela vai ficar para esses 2 últimos episódios, mas eu também acho que a C15 ela vai ter uma importância muito grande e talvez até mesmo para desencadear algumas coisas aí na TVA, inclusive como garantir a existência dela. Lembra que eu tinha falado sobre a Sylvie, ela querer arranjar um jeito dela poder existir, principalmente sabendo que todo mundo que tá ali na TVA também é variante, então por que eles podem viver e ela não? Então é muito importante quando ela fala isso pra C15, ela fala, nós somos iguais, e é exatamente sobre isso. Eu acho que a C15 vai acabar ajudando bastante, até mais do que ela já ajudou ali no momento dos Guardiões do Tempo que a gente viu nesse episódio. Mas eu quero saber de vocês, vocês acreditam que Kang pode ser a Miss Minute disfarçada de alguma forma? Qual que vocês acreditam que é a verdadeira origem da TVA e qual que vai ser a verdadeira importância da Ravonna na história? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!